Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional neste domingo, um ótimo começo de domingo para todo mundo, domingo de eleições pelo Brasil, mas eu quero falar do Inter, né? Afinal, a notícia sobre o volante Gabriel é a pior possível. Lesão de ligamento do joelho direito, fica de fora por no mínimo 8 meses, né? O volante titular, capitão do Inter na vitória contra o Santos, desfalca o Inter pelo menos até maio de 2023. O que aconteceu e qual o plano a partir de agora para substituir o volante colorado, eu te conto depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então, gente, porque a notícia não é das melhores. Ontem eu até conversava com vocês após o jogo, falando muito sobre esta preocupação que o Inter tinha com a situação envolvendo o Gabriel. Ele saiu do Beira-Rio ontem carregado pelos médicos do Internacional e posteriormente sendo empurrado numa cadeira de rodas onde foi levado ao Hospital Mãe de Deus para fazer exames para ter certeza do que tinha acontecido no lance. O lance, ele é feio, né? Afinal, ele é quase sozinho. Ele sai para dar um bote no marcador, a perna fica e o joelho vai para o espaço, né? Afinal, ele teve uma ruptura de ligamento do joelho direito, uma lesão muito semelhante com a que ele teve no Palmeiras em determinado momento da sua carreira. O Gabriel, ele fica de fora, pelo menos é a estimativa dada pelo clube, até 8 meses, mínimo, né? Ele vai fazer a recuperação de parada, o tempo mínimo é de 8 meses, e a lesão pode ir de 9 a 12, ou seja, ele pode perder um ano ainda fora dos gramados com o que aconteceu no sábado, vitória por 1-0 contra o Santos. O Mano Menezes, ele foi à coletiva e ainda sem esta informação de que o Gabriel tinha uma lesão de ligamento e criticou a CBF, em especial pela marcação do jogo do Inter neste sábado, às 3 da tarde, falando sobre o tempo de recuperação que os atletas tiveram. A maioria que esteve em campo na última quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, 9h45 da noite, empate em 0-0, esteve também em campo no sábado, 15 horas. Ou seja, teve a quinta, né, que fechou 24 horas, a sexta, que fechou 48, e não fechou às 72 horas até o jogo contra o Santos. E o Mano Menezes tá na bronca falando sobre isso, que seria um dos principais pontos para a lesão do Gabriel. Então, tínhamos bastante preocupações com isso. Aliás, é bem provável que a lesão de Gabriel tenha sido uma consequência disso, né? Muito poucas horas para você recuperar, para um jogador que sempre entrega algo muito próximo de 12 quilômetros por jogo, de média, 11.700, 11.800, sempre está aí Gabriel entre os primeiros que percorre. E aí, né, a gente fica chateado exatamente por isso. Acho que nós não deveríamos estar em campo às 3 da tarde hoje. Deveria ser observado o critério técnico de igualdade com o adversário. Se o adversário jogou na terça, deveríamos ter jogado na terça. Se jogamos às 21h45, não deveríamos ser o primeiro a entrar em campo hoje às 3 da tarde, poderíamos jogar depois da decisão da Sul-Americana que está acontecendo agora. E eu acho que isso a gente pode fazer melhor em termos de organização para que essas coisas às vezes não aconteçam. Agora tem um jogador que tem um risco aí, né, no mínimo de um entorse grave, e isso certamente tem a ver com a musculatura que não consegue recuperar tão bem, porque é ela que sustenta a articulação, é ela que às vezes, né, suporta entradas mais fortes, frenagem mais fortes. Mas vamos estar ao lado dele, falamos isso, mas Gabriel, que vinha sendo um dos principais jogadores do Inter nesta temporada, um dos principais líderes em desarme do Campeonato Brasileiro, e um jogador que estava se identificando com a torcida, né? Aquela coisa do ruf-ruf, tanto é que agora era o capitão do time. O que acontece? O Inter, neste momento, lamenta ainda mais a lesão do Gabriel pela ausência de jogadores com uma característica parecida com a dele no elenco. O que tinha era o Rodrigo Dourado, que acabou sendo negociado com o Atlético São Luís do México ainda, né, há bastante tempo nessa temporada. Curiosamente,
Na última semana eu fui a um treino no CT do Parque Gigante, onde o Mano Menezes trocou aquela ideia informal com os repórteres que estavam cobrindo a atividade. E nós perguntamos para o Mano sobre o Gabriel, afinal, naquele momento, ele estava pendurado com 2 cartões amarelos e se tinha uma dúvida: ô Mano, se o Gabriel leva o terceiro, qual a tua escolha? Quem seria o jogador que tu apostaria? Ele disse que não tem no elenco jogadores com a característica do Gabriel. O que dá para fazer são 2 situações. A primeira, jogar com um doble 8, o doble 8, né, que ele citava até falando, né, em espanhol, né, o assunto antes era treinadores estrangeiros e ele saiu com essa. O que ele quer dizer com isso? Que são 2 jogadores com a característica de 8, que é justamente o que o Inter deve fazer no Maracanã contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Afinal, o Johnny levou o terceiro cartão amarelo e também não joga contra o Flamengo no Maracanã. Aí você vai me perguntar: pô, Colar, por que o Johnny não forçou esse cartão amarelo antes de ir para a seleção norte-americana? Justamente porque ele não estava na lista. Ele foi chamado de última hora por conta de uma lesão que teve na seleção convocada pelos Estados Unidos. Não deu tempo de forçar o cartão, levou o cartão contra o Santos, está fora contra o Flamengo. Mas a ideia seria o Lisiero, que não é bem um camisa 5, é muito mais um 8, né, mas com características mais defensivas, e o Edenilson, que deve ser, de novo, colocado no time titular muito também pela ausência desses jogadores. Foi o meio-campo que encerrou o jogo contra o Santos, ainda com o Gabriel em campo, e depois que ele saiu, né, o Inter terminou com 10, jogou Edenilson e Lisiero como volantes. Mas ele faz menção a um garoto que vem trabalhando já durante toda a temporada no grupo principal. E esse é um destaque importante, porque, por exemplo, quando o Inter perdeu Bustos contra o Bragantino, se cogitou a ideia do Alan Anis, lateral direito do Sub-20, que poderia ingressar neste momento. Ele disse: não, o Alan Anis é um garoto, ainda não está integrado ao dia a dia do CT Parque Gigante, vai treinar pontualmente em alguns treinos, justamente quando é o treino após o jogo, onde os titulares volta e meia ficam na academia fazendo um trabalho regenerativo e os reservas ou os que jogaram um pouco fazem um trabalho com os garotos da base. E é por isso que eu não acredito que um volante do Sub-20, um Lucaian ou algum jogador que jogue nesta função seja integrado de imediato para fazer essa função. O que pode acontecer é o Matheus Dias, que tem jogado como 8 no Sub-20, mas o Mano o enxerga com características de 5, de primeiro volante, um jogador de imposição, de força, de bola aérea e que poderia ser trabalhado nesse sentido. Eu não sei se vai dar tempo, afinal são 8 jogos que ele teria para atuar depois do Flamengo. O Inter contra o Flamengo, como eu disse, deve ir com o Lisiero e o Edenilson, mas o Matheus Dias é outro que pode entrar neste setor e fazer a função. Afinal, né, aconteceu um problema com o Gabriel, pode acontecer ali na frente com o Edenilson, com o Lisiero e com o Johnny, de levar um terceiro amarelo, o Johnny, né, daqui a pouco numa Copa do Mundo, ser convocado e ter que se apresentar um pouco antes do final do Campeonato Brasileiro, então o Inter vai ter que achar alguma perspectiva nesta lesão do Gabriel. Fato é uma lesão muito dura. Os jogadores do Inter, na sua grande maioria, postaram mensagens de incentivo para o Gabriel. O Depena postou uma mensagem muito legal, né? Que Deus escolhe, né, os melhores guerreiros para as piores batalhas. Então, um cara muito querido pelo grupo, capitão, como eu disse, e que agora fica de fora por no mínimo 8 meses. Perde o Campeonato Gaúcho e deve voltar, se tudo der certo, no começo da fase de grupos da Copa Libertadores. É claro que isso vai acelerar o processo de contratações do Inter na próxima temporada, afinal a gente já conversava aqui sobre a ideia do Inter de contratar jogadores para esta função, se falou muito no Santiago Reze do Huracan, no Machado do Cruzeiro, no Patrick de Luca do Bahia, no próprio Ranieri do Avaí. Então são jogadores que o Inter já iria atrás, mesmo com o Gabriel em forma, porque o Edenilson tem um futuro indefinido, o Lisiero também, o próprio Johnny é um cara muito cotado para deixar o Inter e deixar uma boa grana no cofre do clube. Agora não tem a menor dúvida, sem o Gabriel, que é titular indiscutível desse time, o Inter obrigatoriamente terá que ir atrás de algum reforço para compensar essa grande perda de novo, né? Uma lesão de ligamento prejudicando o Inter
no momento crucial da temporada. Já desejo aqui uma boa recuperação para o Gabriel, tenho certeza que vai voltar mais forte e que o Inter também possa conseguir fazer bons jogos e terminar a sua campanha no Campeonato Brasileiro da melhor maneira possível, mesmo com um pilar do time saindo por uma lesão trágica nesse momento, uma lesão dura para qualquer jogador de futebol. Beleza? Deixa eu dizer, tá? Hoje não tem jogo no Brasil porque tem eleição, mas você pode apostar inclusive no pleito presidencial, no pleito também, né, dos estados, na KTO. A KTO tem esse espaço para apostar também. Tu que tá confiante aí no seu candidato, aposta lá em kto.com e não esquece, usa o cupom COLAR para garantir 20% em free bet no teu primeiro depósito, no teu primeiro cadastro. Diz aí quem você acha que poderia ser o melhor substituto para o Gabriel. Deixa nos comentários, deixa teu like, aquele abraço e a gente se vê. Tamo junto, tchau!